Fluminense, assim como o Botafogo, teve que, digamos assim, desprezar alguns jogos do Campeonato Carioca porque ele tinha um objetivo maior, a Recopa contra a LDU. O fato de ser um título inédito contra a LDU, que era um fantasma, uma espinha atravessada na garganta tricolor... Mas vai enfrentar um time que, nos últimos tempos, tem sido aquele que tem conseguido competir com o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, exatamente por isso, não tem favorito. Fala, torcedor do Flusão, bom dia para você que está chegando aqui no canal. Bora dar uma olhada aqui no que a mídia esportiva está falando dessa semifinal do Campeonato Carioca. Fluminense e Flamengo, Fla-Flu na semifinal, definido aí esse confronto. Vamos ver o que a mídia esportiva está falando, projetando dessa semifinal, primeiro jogo no sábado. Preparei um vídeo bem legal para vocês, créditos aos canais oficiais aqui na descrição, todos os links aqui na descrição como créditos ao vídeo. Torcedor do Flusão, já chega deixando aquele like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Um pouco viés aqui para falar de Fluminense, já projetar um pouco a semifinal, né? Porque acabou, Bubu, tendo um Fla-Flu na semifinal, e aí uma informação importante da gente trazer, o Mauro já trouxe o retrospecto do Fluminense em clássicos, não vai ter o André, que eu acho peça fundamental nesse esquema do Diniz, e o Douglas Costa hoje também saiu machucado no primeiro tempo do jogo. Douglas Costa reserva, mas é uma ótima opção para o segundo tempo, tecnicamente, um jogador que pode fazer a diferença. Essa é a grande novidade do Campeonato Carioca, porque nas últimas 4 edições, a final era Fla-Flu. Todo mundo imaginava que, mais uma vez, o Fluminense tentando o tricampeonato, que não veio desde os anos 80, 85, né? E o Flamengo tentando ganhar um título. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara, que tradicionalmente, culturalmente, tem uma importância no Rio de Janeiro. O Flamengo foi cobrado o ano passado porque não ganhou a Taça Guanabara. Dessa vez ele ganhou, mas vai, né, comemorar pouco se não ganhar o estadual. Então a gente tem, digamos assim, aquela final que todo mundo imaginava vai ser uma final antecipada na semifinal com o Flamengo em vantagem. O Flamengo tomou só um gol, né? Então o Fluminense tem uma missão... 23 gols feitos, 1 gol sofrido. Então, essa defesa do Flamengo não foi pelo certamente time tem que ser pesquisada, porque senão a gente vai ser a defesa titular. Perfeito. Então, continuando o Flamengo nessa atuada, ele vai estabelecer um título invicto com a melhor defesa da história do Campeonato Carioca. Mas o que cabe ao Fluminense? O Fluminense, assim como o Botafogo, teve que, digamos assim, desprezar alguns jogos do Campeonato Carioca porque ele tinha um objetivo maior, a Recopa contra a LDU. O fato de ser um título inédito contra a LDU, que era um fantasma, uma espinha atravessada na garganta tricolor, muito torcedor do Fluminense falava, a gente prefere ser campeão da Recopa em cima da LDU a ser tricampeão em cima do Flamengo. Pode ser tricampeão em cima do Nova Iguaçu ou do Vasco, do Flamengo não vai ser. Mas o Diniz tem um grande desafio porque o adversário está, digamos assim, muito engrandecido, né? A gente viu o Fla-Flu recente, também o Fluminense não estava com força máxima, também se sacrificou, mas o Flamengo no segundo tempo foi superior ao time do Diniz. Felipe Melo já falou algumas vezes, também um tom mais provocativo, já apimentou ainda mais, né, esse duelo e tal. Então, é o grande jogo que acho que a gente estava esperando, logicamente, para a decisão e não vai acontecer. Acho que... Tá aí, torcedor do Flusão, definido, né, essa semifinal. O adversário, o Fluminense, vai jogar contra o Flamengo. Nos últimos 4 anos, Flamengo e Fluminense fizeram, né, a final do Campeonato Carioca, mas nesse ano dando aí um Fla-Flu na semifinal. O Fluminense ontem perdeu para o Botafogo, mas uma derrota ali que o time entrou ainda com a ressaca, né, do título da Recopa Sul-Americana. Não estou aqui passando pano, né, nem inventando desculpa para a derrota do Fluminense. O Diniz ontem colocou o time todo reserva ali do decorrer do jogo, foi colocando alguns titulares. A notícia ruim, né, é o André, que não vai poder jogar essa primeira partida da semifinal, foi expulso ontem. Mas é um confronto muito equilibrado aí entre Flamengo e Fluminense, entre Fluminense e Flamengo. Sempre que estão se enfrentando grandes jogos, o Fluminense incomoda bastante o Flamengo. Como foi citado, né, pelo João Guilherme, a última vitória do Fluminense em clássico foi naquele jogo, aquela virada espetacular do Flusão contra o Flamengo na final do Carioca. Tá aí nessa sequência sem conseguir vencer clássicos, mas tem tudo para ser um jogaço, né? 2 grandes jogos. O Fluminense com força máxima, força total, tirando ali o André, né, que não vai poder jogar. Vai ser um jogo totalmente diferente, né, do que foi principalmente esse clássico contra o Botafogo e o clássico contra o Flamengo, que o Fluminense perdeu
esse ano já, né? Aquele clássico lá, o Fluminense com um time bem modificado, o Diniz poupando alguns titulares para o jogo da volta da Recopa Sul-Americana. Então esse jogo aí da semifinal, né, vai ser um jogo totalmente diferente. Confronto muito equilibrado, eu não vejo favorito, concordo com o que o João Guilherme falou. O Flamengo está fazendo uma bela campanha com o Tite, tem uma defesa aí que não está, é bem difícil de ser vazada, mas o Fluminense chega forte também para esse jogo, está com um elenco melhor ainda, né, do que o ano passado, tem tudo para ser 2 bons jogos, né? Vamos aguardar aí, fica já a expectativa do torcedor para essas 2 partidas da semifinal do Campeonato Carioca. Torcedor do Flusão, deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Você está confiante, acreditando que o Fluminense vai avançar para a final, desculpa, comenta aqui abaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, você vai estar recebendo em primeira mão todas as notícias, todas as informações do Fluminense. Obrigado também a você que assistiu o vídeo até o final. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para vocês. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.